Olá amigos, eu sou Seiichi Arata do Empredig.com. Hoje nós temos o prazer de conversar com Conrado Adolfo, que lançou recentemente o projeto iJumper. E a primeira parte do nosso bate-papo, eu convido você para uma série de provocações que o Conrado nos apresenta, reflexões, na verdade, a respeito do que nós realmente queremos. É uma discussão a respeito de tempo e dinheiro. Maior parte de nós vive dentro de um sistema que está desenhado para que exista uma busca pelo dinheiro, sendo que no fundo não é isso o que nós queremos. E o Conrado, melhor do que ninguém, vai trabalhar bastante, uma série de questionamentos que vão ajudar a gente a entender melhor que potencial da internet pode e deve ser usado para quem busca uma alternativa, e o projeto iJumper tem uma solução bastante interessante. Essa primeira parte do nosso bate-papo é mais de 1 hora de conversa, que nós fazemos questão de deixar público aqui para que você absorva no seu devido tempo, dependendo dos seus interesses. E caso você queira dar um passo a mais, conhecer o curso completo que ele está oferecendo, e também para quem é assinante do Empredig, que é uma outra iniciativa, não tem nada a ver especificamente com a iJumper. O Empredig é uma iniciativa da Arata Academy. Nós temos um segundo vídeo. E no segundo vídeo eu até pedi um chorinho, pedi uma palhinha para o Conrado, para que ele nos desse um passo a passo sobre os primeiros passos que podem ser realizados para quem achar interessante a ideia bastante inusitada que ele propõe nessa mais de 1 hora de conversa. Então, o segundo vídeo é um vídeo privado, apenas para assinante do Empredig. Ele vai nos mostrar cada um dos passos, diferentes ferramentas, diferentes websites que você pode utilizar numa estrutura bastante simples de ser implementada. Não é fácil, mas uma estrutura bastante simples. Eu fiz o mapa mental e com isso você pode já começar. Então, se você é assinante do Empredig, você faz o seu login, você tem acesso a 2 vídeos. Se você ainda não é assinante, logo aqui na continuação do vídeo, você vê o papo gravado com o Conrado. Muito obrigado, Conrado Adolfo. Foi uma conversa excelente e tenho certeza que muitas pessoas vão aproveitar aqui. Um abraço forte. Olá, amigos. Seiichi Arata, da Arata Academy, do projeto Empredig.com para empreendedores. Com grande felicidade de falar aqui mais uma vez. Se você procurar no nosso canal YouTube, tem vários papos muito bons. E aqui temos Conrado Adolfo, do projeto iJumper. Fala, Conrado, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bom? Eu tive o privilégio de falar com você um pouquinho aí por trás das câmeras, né, antes de começarmos a gravação, e estava te parabenizando porque realmente é um projeto sensacional. E até pediria para você, Conrado, para a gente começar o nosso bate-papo a respeito de um conceito que eu vi você falando assim de uma forma muito, muito bonita. Quase você está praticamente um poeta falando aí das ideias de tempo e dinheiro e de sistema, né? Eu acho que são questões tão importantes para nós hoje em dia, mas eu quero falar o mínimo possível e já passar a palavra para você a respeito de alguns dos dilemas que todos nós estamos vivendo hoje em dia. Nós estamos correndo atrás de certos objetivos, que na verdade o que a gente quer no fundo é outra coisa, né? Você pode contar um pouco mais disso para nós? Legal, Seiichi. Eu já fui uma pessoa... Tem um poema que eu adoro, porque por falar em poema, né? Aliás, eu adoro poemas, e tem um poema de uma mulher chamada Nadine Stair, que foi até atribuído ao Jorge Luiz Borges, que é um poema chamado Instantes. E era super conhecido. Se eu pudesse viver a minha vida novamente, eu trataria de cometer mais erros. E tem uma hora que ele fala: eu fui uma daquelas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da minha vida. E ele fala que ele não saía sem uma bolsa de água quente e um guarda-chuva. E eu acho que todos nós passamos por essa questão de que, não, agora eu virei um homem responsável, né, uma mulher responsável, um adulto, né, agora eu tenho que viver sensata e produtivamente cada minuto da minha vida. E acaba virando um pouco de paranoia, né? Porque o que é viver sensata e produtivamente? Eu vou até tirar a palavra produtivamente da jogada e vamos falar da palavra sensata, sensatez. O que é você viver de maneira sensata? O que é sensatez? É você seguir as regras que o restante das pessoas considera como sendo o lado certo, né? Como sendo as regras certas.
a sociedade a humanidade, né, ela é uma das sociedades, se não for a mais complexa entre todo o reino animal, vegetal, mineral, todo. E por que ela é complexa? Porque a gente demora praticamente 20 anos, talvez mais, 30 anos, aprendendo as regras. A gente não aprende as regras quando a gente está com 5 anos, ou com 10 anos, ou com 15. A gente vai aprender todas as regras quando a gente está com 30, 40 anos. E quais são essas regras? A regra é que você tem que viver sensato e produtivamente cada minuto da sua vida. E isso significa que você tem que trabalhar. Aí quando você trabalha, você ganha dinheiro. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Você está aqui para produzir dinheiro. O quanto você ganha de dinheiro é um reflexo de quem de fato você é. Então, quer dizer, todas essas regras, o carro que você tem, o apartamento que você vive, o bairro que você mora, é um indicador de sucesso. E as pessoas medem a tua capacidade de produzir conhecimento ou de produzir valor pelo sucesso que você tem, mas o sucesso entre aspas, né? Esse sucesso que é combinado tacitamente entre as pessoas. Ah, ele tem um carro zero importado, então ele é uma pessoa de sucesso, logo, e aí começam a ter várias inferências com relação a quem você é, não ao que você, o que você tem. E isso implica em quem você é. Mas não existe essa implicação. O que você tem e quem você é são coisas totalmente diferentes. Só que essa noção está tão arraigada nas pessoas que, no final das contas, o que você tem fala quem você é. E o que eu falo para as pessoas? Sai dessa regra louca, desse sistema doente que a gente vive, porque tem um livro que fala isso que eu acho genial. O título é mais ou menos, eu não lembro exatamente das palavras, mas é algo como: você ser saudável em um sistema doente não é você ser saudável, porque a tua régua está errada, você está numa régua diferente. E é isso que eu quero passar muito para as pessoas. E como eu já fui uma pessoa que viveu sensata e produtivamente, seja como empregado, seja como empresário, eu já trabalhei minhas 18 horas por dia, eu já tive aquela vida que eu tinha uma empresa, estava infeliz, mas pensava assim: não, mas a vida é assim. A vida é assim, já me falaram que era isso, eu tenho que ter a minha dose de infelicidade, que não é pequena, para um dia, quando eu tiver meus 60 anos, eu ser feliz. Mas espera aí, por que eu não posso ser feliz agora? Por que eu preciso ter 5 milhões na conta para ser feliz? Por que eu não posso ser feliz com os 20 mil por mês, que já é muito dinheiro, por sinal, para viver a minha vida tranquilamente? Com 20 mil por mês você viaja para a Europa, se você quiser. Você vai de primeira classe? Não, você não vai de primeira classe. Muito menos. Muito menos, né? Muito menos, exatamente. Você vai ficar no Ritz? Não, você não vai ficar no Ritz. Mas será que ficar no Ritz é o que te deixa feliz? Se o carro que você tem, ficar no Ritz, viajar de primeira classe, o bairro que você mora, ou o apartamento que você mora, for as coisas que te deixem feliz, você tem que repensar o que é felicidade. Porque você está colocando felicidade do lado de fora e não do lado de dentro de você. Esses são os conceitos que eu quero passar para as pessoas. E o projeto iJumper fala disso. Só que as pessoas pensam: ah, não, o iJumper é um projeto para você ganhar dinheiro pela internet. Não, não é. Você até vai ganhar dinheiro pela internet, mas tem um até antes, porque o grande objetivo é: você tem que mudar a tua maneira de ver a vida. Você está aqui não é para ganhar dinheiro, é para ser feliz. Esse que é o início da conversa, né? Do tempo, do dinheiro, da felicidade, do projeto iJumper, no final das contas, né? Tem algumas coisas que eu queria te perguntar para a gente aprofundar um pouco mais essa questão, Conrado, mas só complementando um ponto que você trouxe que é muito importante a respeito do sistema e como que a régua está errada. Esse é um assunto que eu falo muito sobre a psicologia do consumo. A gente tem o curso A Classe Alta que a gente explora muito como que você muda um pouco a maneira como você muda. Sim. E muito obrigado para você compartilhar muitas aulas conosco dentro daquele espaço que as pessoas falam: olha, é uma das aulas que eu mais gostei, esse Conrado Adolfo aí, o cara mudou minha vida, foi um divisor de águas. E um ponto que você começa a ganhar mais e tem aquela pressão da sociedade. Fala: mas espera aí, você é diretor já. Por que você não troca de carro? Você está dirigindo aquele carro ainda, mas você é diretor. Então, quer dizer, tem uma série de expectativas das pessoas para consumar mais, porque é assim que o sistema funciona. Isso. Eu vou te falar uma coisa, é isso aí que você falou. Um amigo meu chegou para mim e falou o seguinte: mas Conrado,
a posição que você está, você não pode mais ter esse carro. Eu tenho um ponto, na verdade eu até vendi, agora que eu vou viajar, não vou precisar de carro, eu vendi o carro. Você não pode ter um carro dele, você tem que ter uma Mitsubishi, né? uma Land Rover. Olha a posição, vão ficar bem. Eu falei, gente, mas como assim não fica bem, cara? E tem outra coisa, eu tô indo para um lado. E para você ver como é que o Conrado realmente, ele vive isso, né, que ele está falando. O Conrado, nesse lugar onde ele está gravando, ele tem um estúdio maravilhoso, com luzes profissionais, com fundo, um lugar muito bacana. A gente começou a falar. Aí eu falei, ô Conrado, tá meio picada a ligação, né? Ele falou, então nem sempre a internet funciona bem neste espaço. E ele foi para a cozinha, aí do escritório todo. E assim, prateleiras e tal, você não tá nem aí. Por quê? Porque a gente não tem essa preocupação de ficar transmitindo uma imagem, né, toda modelada para criar Não, você tem essa tranquilidade de ser quem você é. Acho que esse é um valor muito grande, né? E é uma segurança de você saber quem você é. Porque se você depende de coisas externas para mostrar quem você é porque você não é. Você tem. Sim. Você tem que ser. O ser humano é isso. Você não está humano, você é humano. E o ser humano não é ter um carro. A humanidade começou muito antes dos apartamentos e dos carros. E é lógico, gente, eu não estou fazendo apologia à voto de pobreza aqui. Eu tenho carro, eu tenho apartamento. Claro. Não é isso. A questão é você saber qual é o motivo correto. Porque você não pode comprar um carro pelo motivo errado. Ou comprar um apartamento pelo motivo errado. Se é isso que você gosta. Bem, isso. Você quer ter uma Land Rover? Se você estivesse... Eu sempre uso... Tem 3 regras básicas que eu uso na minha vida. A primeira é, se você fez alguma coisa que você não pode contar para as outras pessoas, não faça. Se você faz algo que nem todo mundo pode saber, não faça. A segunda regra é, se você compra alguma coisa, se você tem alguma coisa, se você se sentisse bem com essa coisa, mesmo numa ilha deserta, que não tivesse mais ninguém para olhar... Então, ok, isso quer dizer que você gosta daquilo, você não está comprando isso para ninguém. Não, compra a Land Rover e vai para uma ilha deserta. Você não vai poder contar para ninguém que você tem a Land Rover. Mas aí não vale, né? Não, então você está comprando pelo motivo errado. Você está comprando pelo outro e não por você. Então, a partir do momento que você começa a se... E a outra regra é a questão do ser e do ter, né? Você diferenciar o que é o ser e o que é o ter o tempo todo. Essa questão de até saber de qual é o valor do teu tempo, porque muitas vezes as pessoas consideram que o tempo é o tempo do ter, e não o tempo para ser. E é lógico que tem aí uma conversa filosófica aí muito mais comprida, mas é esse o ponto. Então, quando a pessoa compra pelos motivos errados, é porque ela está pensando não nela, mas no outro, e aí você passa a viver para o outro, não para você. E aí é lógico, né, cara, você vai seguir a régua do outro, né? Você está vivendo para ele, você vai fazer aquilo que ele quer, não o que você quer. A régua muda. E eu penso muito nisso. E eu já fui a pessoa que teve a régua diferente. Eu já fui uma pessoa que viveu segundo a régua do outro e não da minha maneira de ver. Minha maneira de viver a vida. Tem um documentário que eu indico para todo mundo ver, que é o documentário sobre a vida do Vinícius de Moraes. Tem no YouTube, mas esse documentário é bom você ter. Você compra o DVD e tenha. Tem dois filmes que eu recomendo você ter. Um deles é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Esse aí você tem que ter, DVD comprado. E o outro é o do Vinícius de Moraes. E tem uma parte que o Ferreira Goulart fala do Vinícius, que ele fala o seguinte: o Vinícius, ele era diplomata, então aquela pompa toda, e aí ele foi se tornando cada vez mais Vinícius de Moraes. E aí ele caiu no esculacho total, que é aquela coisa de, vou mudar para Bahia, vou viver de chinelo, bermuda e camiseta e vou escrever poema. Se eu estou ganhando dinheiro ou não, não interessa, não importa isso. É isso, cara, é isso. Quer dizer, você ser você mesmo. Só que as pessoas não acreditam que isso seja possível, porque tem tanta gente que fala para ela que isso não é possível, que isso é uma irresponsabilidade, que ele tem que ter um patrimônio legal. Você tem que ter seu patrimônio, eu concordo. Sim, claro, com isso. Você tem que ter segurança na sua vida. Mas ter patrimônio para ter segurança, não ter patrimônio para ostentar o patrimônio. Ótimo. Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Aí,
aí a gente amarra com um áudio muito bom que eu escutei, que você divulgou a respeito do projeto iJumper. Pessoal, quem está assistindo aqui, se você está conosco até agora, por favor, continue, porque todo esse papo nosso aqui não é mera filosofia, não é dois rappers falando, não, o problema é o sistema, não é isso, tá? A gente vai amarrar porque eu quero explicar para vocês, junto com o Conrado, o que é o projeto iJumper, de uma forma que faça sentido. Então, onde que estão as bases, onde que a coisa começa. E o Conrado já deu um ótimo guia para nós, qual caminho que nós vamos seguir. Não é uma coisa do tipo, isso aqui você vai fazer e vai ganhar dinheiro na internet. Não, a ideia não é essa, é uma ideia muito diferente e que está ligada aos conceitos de tempo e de dinheiro. A gente já deu uma pincelada. E baseado no que eu já ouvi, acompanho aqui do trabalho do Conrado, tem 2 comentários que você deixou. Um é sobre outra recomendação sua, o Preço do Amanhã, se eu não me engano, do Justin Timberlake. Justin Timberlake. Que eu não vi ainda, está na minha lista aqui, depois de recomendações suas. E você fala que as pessoas trabalham muito, mas elas não acumulam uma base de horas, né? Você acumula dinheiro e depois acaba gastando. E não sei como é que a gente amarra um pouco esse conceito com o que já falamos agora. E uma pergunta que é uma pergunta muito incômoda. Eu admirei a tua coragem de fazer essa pergunta, porque se mal interpretada, as pessoas podem se sentir um pouco até agredidas. Mas você fala, o que você faria se você soubesse que você tem, por exemplo, 24 horas adiante, né? Se você soubesse que você tem uma quantidade limitada de tempo adiante. E a verdade é que todos nós, não necessariamente 24 horas, esperamos que todos a gente tenha muito mais do que isso, mas a quantidade de tempo adiante provavelmente é limitada. Tem alguns autores aí que até acreditam que no futuro você pode transferir tua cabeça para um robô, mas esse é um outro papo. Mas enfim, entendendo que temos um recurso limitado, que é o tempo, como é que fica os pesos, não é, Conrado, entre dinheiro e tempo? Se você puder trabalhar um pouquinho, repetir um pouco para nós, para quem não acompanhou o outro material, e todos esses materiais que nós estamos fazendo referência, turma, o Conrado organizou um grupo fantástico no Facebook, que é um grupo onde, pelo menos na data de hoje, estamos no mês de dezembro de 2013, sabemos que esse grupo ainda existe. Pode ser que o Facebook mude as regras e a turma migre para outro espaço, mas enfim, você tem um grupo do iJumpers no Facebook, lá tem muito material e você pode encontrar muita coisa do que a gente está conversando. Mas eu queria, para quem não está boiando, quem está chegando agora, que você trabalhasse um pouquinho essas ideias e daí a gente emenda explicando como é que o projeto iJumper ele traz uma proposta diferente. A primeira coisa é a gente pensar, nós vivemos vendendo horas, a maior parte das pessoas vende horas. Então eu trabalho durante 40 horas por semana, durante 4 semanas por mês e no final eu ganho um dinheiro por aquelas horas que eu vendi. Só que no mês seguinte, essas horas, elas não valem como uma base de horas que você vai continuar ganhando sobre elas. Você tem que trabalhar de novo 40 horas por semana, durante 4 semanas, e você vai de novo receber no final do mês por aquelas horas que você trabalhou. Até então, todo mundo pensa, ok, mas isso é normal, como que seria diferente? Imagina que você conseguisse pegar as 40 horas que você trabalhou durante um mês e você vendesse aquelas mesmas horas, não durante um mês só, mas durante 12 meses. Quer dizer, você trabalha um mês e vende aquelas mesmas horas no mês seguinte, no outro, você não tem que trabalhar de novo por aquelas horas, você já trabalhou por elas. É isso que as pessoas param para pensar o seguinte, mas espera aí, como é que eu consigo fazer isso? Eu só conseguiria fazer isso se eu conseguisse me multiplicar, né? Quer dizer, eu tivesse pessoas trabalhando para mim. Vamos pegar aquele exemplo do contador? O contador está escutando essa tua história e fala, tá, mas como é que isso se aplica no meu caso? Pois é. Imagina que você, coisa simples, você pegue aquele seu conhecimento que você... Pega um professor, por exemplo, professor de matemática, é o caso mais prosaico. Professor, tem milhares de professores. Ele grave aquelas aulas. Então ele grava as aulas que ele deu durante um mês, todas as aulas, ele grava, ele transforma aquilo em videoaulas. E ele pode pegar aquela videoaula e vender as videoaulas. Uma vez que ele vende a videoaula, digamos que ele venda 40 vezes no ano a videoaula. Cara, ele trabalhou para gravar aquelas videoaulas uma vez
e vendeu aquela videoaula 40 vezes. Quer dizer, a hora dele, cada hora dele, foi multiplicada por 40. Cada hora dele. Então, com isso e com a internet, com tecnologia, você automatiza tudo. Toda a entrega é automática, você não tem que dar aula ao vivo. Você gravou uma vez e passa a vender isso. Então, com isso, o que acontece é que, se tudo é automatizado e você vende a mesma hora várias vezes, você ganha tempo. Você ganha tempo, porque você agora tem aquelas horas que são vendidas várias vezes, tudo automatizado, e você libera tempo no mês seguinte, e no outro, para ficar com a sua família, para viajar, para fazer aquilo que você tem prazer em fazer. Esse é o princípio, é o princípio. É um princípio fantástico. Eu imagino algumas pessoas com um tipo de objeção neste momento, pensando, não, mas isso não existe, ninguém vai comprar a minha aula de matemática. Então, para você que é professor de matemática, ou seja lá qual seja a sua área de atuação, eu até recomendo, procure no Google, aula de matemática em vídeo. Você vai encontrar sites hoje que já estão vendendo. Essa é uma prova de que é possível fazer, que existem empresas, existem profissionais independentes fazendo, e se eles estão fazendo é porque faz sentido, porque funciona. Se você não encontrar, sorte sua. Porque se no mundo real exatamente. Você faz o teu trabalho, você ensina matemática, existem pessoas querendo aprender matemática, ou qualquer outra coisa que você tenha conhecimento. Existe uma demanda, e até hoje, por muitos anos, é assim que você tem trabalhado. E você fez uma pesquisa rápida, não encontrou isso ainda, você pode ser um dos primeiros a fazer. Eu não estou dizendo que ser primeiro é melhor ou pior, você vai ter outros tipos de desafios, porque se ninguém fez ainda, talvez o seu mercado ainda tem que amadurecer um pouco, você tem que trabalhar um pouco a questão da confiança, a questão da marca, a sua presença, tem uma série de coisas que nós estamos aí existe um método à disposição para ensinar. Mas, se você fala, já tem um fazendo, logo eu não tenho chance, aí de novo você se engana. Porque quando você entende que tipo de trabalho que aquele outro está fazendo, você vai descobrir que tem alguns aspectos que você faz muito melhor, ou que você pode fazer muito melhor. Logo, você também tem uma possibilidade, de ter uma presença no mercado, fazendo, logicamente, um bom trabalho. Um bom trabalho envolve uma série de questões, e acho que de forma alguma, Conrado, nós, ao dizermos que é possível, nós estamos garantindo que é fácil, que é a questão da pessoa apertar um botão e, bum, cai alguma coisa do céu. Exatamente. Que, aliás, é um tema recorrente dos nossos papos. Quem vê todas as conversas que nós temos, a gente sempre bate nessa tecla. Essa palavra fácil me dá arrepio, eu fico todo arrepiado assim, quando eu ouço essa palavra. Quando alguém fala para mim, é fácil, eu falo, não, calma, vamos conversar, porque nada é fácil. Principalmente quando você depende de uma mudança, não só de técnica, de ferramenta, de aprender alguma coisa nova, como uma mudança de mindset, uma mudança de cultura. Primeiro passo que a pessoa tem que ter não é a técnica, o método, o Empredic ensina, o iJumper ensina, existem cursos que ensinam a pessoa a transformar o conhecimento dela ou criar um produto que seja vendido pela internet de maneira automática, existem cursos para isso. Agora, existem poucos cursos que realmente mudam a mente da pessoa, porque não depende do curso, depende dela. O curso que mude a mente da pessoa totalmente é um chip, que é implantado na mente da pessoa. Ela tem que mudar. Quando a pessoa passa a acreditar, aí tudo fica muito mais fácil, porque ela acredita. Ela fala, eu vou conseguir. É o que eu chamo de profecia autorrealizável. Uma vez que você acredita que você vai chegar lá, você passa a ter forças para, de fato, chegar lá. Porque você já vê onde você vai chegar. Se você não acredita, por que você vai lutar para chegar no lugar que você não acredita que vai chegar? Você não vai lutar. Então a mente da pessoa, tudo está aqui dentro, tudo está aqui dentro, e é isso que as pessoas não entendem. Agora, só com uma prova de que, porque, ok, acabamos de fazer um comentário muito importante que, turma, fácil não é. Agora vamos repetir o outro lado da moeda. É possível. Tanto é possível que você me comentou uma coisa que, até te peço desculpa, Conrado, os últimos meses foram muito corridos, continuam sendo, a gente tem muita coisa acontecendo. Hoje mesmo mandei um e-mail falando de um monte de coisa diferente, acho que o pessoal da lista de e-mails está meio confuso, fala, nossa, tem tanta coisa rolando. E nessas, eu acabei não acompanhando em muitos detalhes um conceito que você fez, eu achei muito ousado, muito interessante, muito novo, que foi o 10K, os 10 mil,
Quer dizer, você oferecer uma série de conteúdos grátis. De novo, turma, tem aí, procure pelo... Se a pessoa fizer uma procura por iJumpers, acho, no Facebook, ela vai encontrar o grupo e pede para se adicionar. E aí você faz uma competição, né? Isso. facebook.com/groups/grupo iJumper. Tá lá. Grupo iJumper tudo junto. Grupo iJumper tudo junto. É aberto, a pessoa só entrar lá. Hoje está com 8.200, eu acho, os membros isso em 2 meses. Mas esse GoTo 10K foi muito legal. Porque é a prova de que é possível. É a prova de que é possível. Me conta um pouco mais sobre isso. Aqui na WebLive, a WebLive é a empresa que tem a marca iJumper, que é a minha empresa, que é a editora digital, né, digamos assim, que tem a 8Ps, que tem vários produtos. E a gente tem um conceito, o WebLive é WEBLIV, WebLive, que pode ser lido como We Believe. Quer dizer, nós acreditamos em muitas coisas. A gente é uma empresa com muitas crenças. E uma das coisas que a gente acredita no valor da empresa é que a gente pode vender as coisas para as pessoas em 2 moedas. Uma moeda é a tradicional, é o dinheiro. A pessoa vai lá, paga, compra, pronto, acabou, e recebe conteúdo empacotado, recebe tudo bem formatado. Só que tem gente que não tem dinheiro. A pessoa não tem dinheiro e ponto. O mundo tem muito mais gente que não tem dinheiro do que as pessoas que têm dinheiro. E por que a gente não vai ajudar essas pessoas, já que a gente acredita que a internet ela vai levar a humanidade a dar um passo à frente? E essa é a nossa missão, fazer a humanidade dar um passo à frente através da educação e através da internet. E como que a gente resolve um problema que a gente tem conteúdo, a nossa missão é fazer as pessoas avançarem, caminharem para frente, mas a gente vende esse conteúdo porque a gente tem que manter uma estrutura. Não, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vender esse conteúdo de uma outra maneira também. A gente vai vender cobrando tempo da pessoa. Então tem gente que tem tempo, mas não tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Então a gente vai formatar um curso que está bem quadradinho, bem bonitinho, todo estruturado para quem tem dinheiro, mas vamos dar conteúdo gratuito também para a pessoa que tem tempo usufruir desse conteúdo. É lógico que não está tão formatado assim, porque o que a gente faz? No curso, a gente gasta muito tempo estruturando o curso. E o que a gente vende é essa estruturação, não é o conteúdo. Esse é o novo conceito. Tem um artigo, se você puder ler esse artigo, é um artigo do Michael Porter, que eu sempre cito, porque toda a nossa empresa é baseada em cima desse artigo, que se chama Criação de Valor Compartilhado. É só digitar Michael Porter, criação de valor compartilhado na internet, que você vai achar a Harvard Business Review, que está lá o conteúdo de graça, que a HBR ela disponibiliza em português, inclusive, em inglês e em português. Então, a criação de valor compartilhado é você criar valor na sociedade, compartilhando esse valor com as pessoas, e não só sendo um extrativista de valor, que eu tenho uma coisa, agora eu vou extrair o máximo de valor da sociedade, que é cobrar o máximo possível, só vender para as pessoas, ao invés de entregar alguma coisa. Então, o conceito de entregar coisas gratuitas é onde a gente entrou com esses hangouts gratuitos do GoTo 10K. Quer dizer, a gente não estruturou o conteúdo como a gente fez no curso, porque a gente não pegou esse tempo para se dedicar a esse conteúdo gratuito, mas ele está razoavelmente estruturado, mas não tanto quanto o curso. Por quê? Porque a gente pegou essa parte da estruturação de conteúdo e essa parte a gente vendeu. Mas o conteúdo a gente distribuiu de graça. O conteúdo que tem nos Hangouts é praticamente o mesmo conteúdo que tem no curso. Só que no curso tem a estruturação. Aqui não. Cara, isso é uma mudança total e absoluta do modelo empresarial que a gente vive hoje, que é baseado, inclusive, na cadeia de valor, que é baseado na supply chain que o próprio Michael Porter que criou nos anos 80 e que agora, depois da crise, ele cria uma linha diferente, que é a criação de valor compartilhado. Ele repensa tudo que ele criou pensando o seguinte, espera aí, tudo isso que eu criei, onde se apoiam a maior parte das empresas, resultou numa crise, tem alguma coisa errada. E aí ele toma uma outra linha. Então a gente se apoiou muito em cima desse artigo. Então com isso, o que a gente fez? A gente vai distribuir conteúdo gratuito para que as pessoas comprem esse conteúdo com o tempo delas. Então tem hangout de 3 horas e meia, de 4 horas, foram 8 hangouts, e elas aprendam aquilo. Tem conteúdo no SoundCloud, tem conteúdo em blog, não está tão bem estruturado, mas está tudo lá. A pessoa vai pagar com o tempo dela. E a gente fez um desafio, porque não é fácil, a gente acabou de falar, não é fácil. Então como que a gente torna isso mais fácil para a pessoa? Gamificando.
Porque quando você gamifica, a pessoa ela se engaja muito mais, e quando ela se engaja, ela nem sente que ela está jogando, mas ela está dentro do jogo e está jogando para ganhar. Então a gente criou um inimigo comum, que a gente fala, né? O inimigo comum, na verdade, é a pessoa mesma, ela é inimiga dela mesma, que é ela que se sabota com a campanha Go to 10K. Então a gente propôs o seguinte desafio: se você conseguir, com esse conteúdo gratuito que a gente está disponibilizando em mais de 20 horas de Hangouts, conseguir 10 mil reais, que a gente foi lá, comprovou, entrou na tela do PagSeguro junto com o cara, através de Skype com compartilhamento de tela. Então a gente realmente foi lá e comprovou os 10K. E você vai ganhar o curso iJumper gratuito, para você fazer 100K. E 6 pessoas, num espaço de 2 meses, com 8 Hangouts gratuitos, conseguiram chegar a mais de 10 mil reais, sendo que um chegou a 28 mil reais. Como é que essas pessoas fizeram isso? Tem gente pensando, pô, mas o que é isso? É pirâmide? O cara teve que recrutar a gente? Que história que é essa? Um deles, que é o Eric Cavalcante, por exemplo, ele já tinha um produto na cabeça dele, que ele tinha até feito já, mas que não vendia, que era um curso online para o setor de advogados, para advogados. Eu não sei exatamente qual era o curso, porque eu não entrei nesse detalhe, mas, por exemplo, digamos que fosse um curso para o advogado vender melhor o serviço dele para a população, já que ele tem tantas restrições da OAB. Então, era um curso. Não era isso, não, mas digamos que tenha sido esse curso. E ele tinha esse curso online que ele não sabia o que fazer com ele. O que ele fez? Ele começou a aplicar o método para colocar esse curso numa plataforma, para entregar esse curso, para gerar valor nesse curso, para engajar uma lista, para mandar os e-mails para a lista para mostrar o que era o curso, e no final ele fez 12 mil reais em 2 meses. Tem um outro, que é o Max Borges, ele tem uma coisa online, não sei se é um curso no mercado de jiu-jitsu. Então ele já é uma pessoa que gosta muito disso e tal, então ele criou esse conteúdo, usou as técnicas e fez a venda para pessoas interessadas naquele conteúdo e faturou acho que 28 mil. Tem um outro que é o Marcel, que fez um produto para corretores imobiliários, também um curso de como que o corretor usa a internet para melhorar as vendas dele, e a partir daí ele ganhou também 10 mil reais. E por aí vai. Então, quer dizer, tem um Eduardo, uma outra pessoa que eu me esqueci o nome. Então, quer dizer, as pessoas, elas ganharam esse dinheiro ensinando. Agora, por que esse... Diga. Então, aí eu quero dar um passinho para trás, Conrado. Eu quero ser bem gentil com quem está tendo o primeiro contato com todos, né, esses conceitos. Por isso que eu até trabalhei junto contigo essa questão do tempo, do dinheiro. A gente está bem nos básicos, nos passos básicos, né? Sim. E aí vem aquela ideia que as pessoas chamam de infoproduto. Então, o que nós entendemos, né, dos pontos em comum de todas essas histórias, que, aliás, até perguntei para você num bate-papo privado que nós tivemos recentemente, falei, Conrado, o iJumper, então, ele está focado em infoproduto. Você falou que sim, mas tem gente que pensa que isso é um palavrão, pessoas não entendem, né? Então, se você puder explicar um pouquinho o que tem em comum entre todas as histórias, eu acho que as pessoas vão ter uma percepção do tipo, então quer dizer que eu posso fazer tal coisa. Acho que é essa lampadinha que eu quero ver acendendo na cabeça das pessoas. Sim, um infoproduto, esse nome, ele é um nome estranho, que pouca gente conhece, tem muita gente que não gosta desse nome também, mas o infoproduto, basicamente, é um produto, quer dizer, você vende como se fosse um e-book, é um infoproduto. Quer dizer, é um produto baseado em informação. Você vende alguma coisa empacotada, gravada, escrita, uma sequência de fotos, mas é algo empacotado que é um produto de bits e não um produto de átomos. Quer dizer, um produto de átomos é um livro, um tijolo, uma porta, isso é um produto de átomos que você bate, né, você pega. O infoproduto é um produto de bits, é um e-book. Acho que o e-book é o melhor exemplo, uma videoaula. E as pessoas compram isso. E você pode se perguntar, mas Conrado, será que as pessoas realmente compram e-book? Bom, tá aí a Amazon para provar que compram, né? Será que as pessoas compram videoaulas? Bom, tá aí o portal Educação, Biologia Total, Descomplica.com.br, para provar que as pessoas compram videoaulas. E por aí vai. Então, se você tem um conhecimento, as pessoas consideram conhecimento como sendo conhecimento formal. Existe tanto conhecimento informal, por exemplo, como você lidar com pessoas difíceis.
Cara, um conhecimento dificílimo de ser adquirido, só com experiência, e que é um conhecimento informal. Não tem uma faculdade para isso. Ou então, como manter um casamento por 30 anos. Tem amigas minhas que são casadas há 30 anos, e bem, e feliz. E existe a questão de ceder de um lado, ceder do outro, conversar. Isso é um conhecimento também. Assim como existe conhecimento de matemática, de física, de como vender ou montar uma empresa. Então, a grande questão é, uma vez que você tenha um conhecimento, você pode empacotar esse conhecimento em bits, em um infoproduto, e-book, videoaula, audiolivro, e vender esse conhecimento através de uma série de técnicas que hoje estão disponíveis para todo mundo, gratuitamente, seja no iJumper, seja em vários outros lugares também. E isso é um infoproduto, né? Produto baseado em informação. Acho que essa é a base para a gente começar a partir daqui, né? Fantástico. Como que o iJumper, então, ele ajuda as pessoas que talvez ainda não tenham uma ideia, ou você está trabalhando apenas com pessoas que já têm uma ideia formatada? Qualquer pessoa pode criar algo. Eu acho que isso a gente está entrando um pouco mais no curso especificamente, né? Legal. Tem dois caminhos aí. O primeiro caminho é o caminho das pessoas que já têm um nicho definido. Como assim? Conrado, eu sou professor de educação física. Eu quero criar um produto para que as pessoas saibam malhar melhor. Pô, legal. Então você já tem um nicho ali. Só que talvez esse nicho seja muito amplo. Vamos afunilar um pouquinho esse nicho. E aí eu ensino as pessoas a afunilar esse nicho, criar ou identificar o melhor super nicho. Então, por exemplo, um super nicho é como engrossar a perna. Isso é um super nicho. É um nicho dentro do nicho. E com isso aí você se torna mais lucrativo, não tem concorrente, e você, uma vez que você consegue ganhar um super nicho, quer dizer, você consegue vender o seu produto, que ensina a engrossar as pernas, porque você é um professor de educação física. Para pessoas que querem engrossar a perna, você dali passa para uma alimentação melhor, dali para engrossar o braço, dali para... Então você vai crescendo lateralmente e dominando o nicho a partir de um super nicho. Inclusive porque você é muito mais lucrativo aqui, quando você atinge menos pessoas, você gasta menos para atingir essas pessoas, e você, a partir daqui, não tem concorrente. Você consegue uma taxa de vendas muito maior. Então, esse é o primeiro caso. Só que tem um segundo caso, que é aquela pessoa que fala o seguinte: Conrado, eu sou um empresário, eu posso entrar em qualquer nicho, não sei o que eu faço, e eu nem tenho um conhecimento específico assim. Você consegue me ajudar? A gente tem um módulo, que é um módulo para você explorar nichos, ponto. Então imagina, quer ver uma coisa muito simples? Faz assim, é uma dica. Vai no Google e digita assim, como... E aí o Google já vai te sugerir como montar uma empresa, como arrumar uma namorada, como... Aí você fala, eu vou começar com a letra A, como, ou então com a letra M. Como M, montar uma empresa, como montar um móvel, como matar pernilongo. Matar pernilongo. Então M não, vou começar com a letra A. Como abrir uma empresa, arranjar mais no Facebook, abrir, legal, vou usar o verbo abrir, como abrir, aí ele vai dar outras sugestões. Então, com isso daí, se você for paciente o suficiente para você ficar horas e horas testando letras, começa com a palavra como, porque geralmente vai dar muito certo, porque são os conteúdos how-to. E muitos infoprodutos são conteúdos how-to. Então, com isso daí, você vai conseguir, deixa eu ter um lugar mais claro aqui, que está ficando meio escuro, você vai conseguir descobrir várias sugestões do próprio Google, que o Google te dá, que é o que as pessoas já digitam mais. De preferência, abra isso numa aba anônima. Vai no Chrome, vai lá em File, como é que fala? Anonymous Window, né? Mas tem um nome. E você vai uma aba anônima, né? E você começa, para você não ter cookies, né? Para você não ter histórico de navegação. Então você vai ali e com isso você pode descobrir diversos nichos. Tem alguns super nichos que eu descobri, que é, por exemplo, como arranjar uma namorada mesmo sendo feio. Cara, muito legal, muito legal. Tem outro que é como arrumar uma namorada urgente. Assim, então, quer dizer, isso aí eu tô falando de arrumar namorada, mercado de relacionamento, mas tem centenas, milhares, na verdade tem uma quantidade infinita, né, de dores das pessoas. E se você não tem nenhuma ideia, vai no Google Suggest, o Google vai te dar várias ideias.
E ali você já vai descobrir alguns nichos para você passar para a segunda fase, que é, vou descobrir o super nicho, vou começar a desenvolver o produto, vou entender as dores do meu nicho, para daí eu desenvolver alguma coisa, e assim sucessivamente. São 16 passos que a gente ensina. Muito bom, isso é sensacional. Tem mais coisas que você acha que são importantes a gente falar do iJumper? Antes de respondermos algumas perguntas, eu até peço desculpa para a turma, mandei um e-mail muito de última hora, falei, turma, olha, consegui aí uns minutos com o Conrado, se vocês tiverem tempo de mandar algumas perguntas, então recebemos algumas aqui, a gente vai responder em breve. Mas vamos falar um pouquinho mais do que vem adiante, o que já tem no iJumper. Eu acho que também ajuda as pessoas a terem uma ideia do que elas vão aprender e né, ver se as pessoas têm interesse em se juntar a esse projeto. O iJumper, você falou bem, Seite, é um projeto, não é um curso que ensina a ganhar dinheiro na internet. Não é isso. A pessoa até ganha dinheiro, mas ela ganha muito mais do que dinheiro. Na verdade, Seite, as pessoas não querem dinheiro, as pessoas querem ser felizes. Elas acham que com dinheiro elas vão ser felizes. E muitas vezes isso acontece, é verdade, mas existe um limite para isso. O que as pessoas querem mesmo é ser felizes. É para isso que o ser humano está aqui na Terra. Então, o projeto iJumper é um projeto que promove muito a questão da felicidade, porque não é só o dinheiro, é o tempo com o dinheiro. Não é só o tempo também, é você ter tempo para usufruir do dinheiro. E não é aquela questão de, eu quero ganhar $1 milhão em... Não é isso. Você vai ganhar o suficiente para você bancar a sua felicidade. De repente a sua felicidade é ganhar 4 mil por mês, porque no emprego que você está, que você odeia, você ganha 1.500. Com 4, você mantém a sua família, sobra dinheiro, você guarda dinheiro e você é feliz. Daqui a pouco você pode ganhar 6, ok, ganhar 8, tudo bem, mas não é o dinheiro pelo dinheiro. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto para você chegar nesse ponto, para você abraçar esse projeto, você tem que mudar a tua perspectiva. Porque a perspectiva de muita gente a vida é assim, é para sofrer mesmo, é infelicidade atrás de infelicidade mesmo. Odeio segunda-feira. Eu odeio segunda-feira, graças a Deus que é sexta-feira, é isso daí. Se você começa a odiar segunda-feira e amar sexta-feira, se na musiquinha do Fantástico te dá depressão, tem alguma coisa errada com a tua vida. Tem alguma coisa errada. Eu lembro que a gente teve bate-papo há um tempo atrás, que a gente já falava isso, só que eu não estava tão dentro dessa ideia, né? Porque agora eu estou brutalmente dentro dessa ideia, que agora realmente olho para as pessoas. O Henri Thoreau tem uma frase que é um pensador, e ele tem uma frase que eu acho genial: o homem vive em um sereno desespero. Cara, isso é muito forte, né? Porque isso impacta, mete o dedo na ferida, porque muitas pessoas vivem em um sereno desespero. Não é tão desesperador assim, mas também não é felicidade. Tá ali, né? Tá no limiar do aceitável. Agora, quando você começa a raciocinar que você pode ter uma outra vida, e o meu caminho, a minha ferramenta é apresentar essa outra vida a partir da internet. Existem várias outras maneiras. Existe o yoga, existe você viajar pelo mundo, existem várias outras maneiras. Uma das maneiras é você conseguir construir a tua vida em projetos digitais. E essa é a maneira que eu ensino. É uma delas, não é a única, é uma delas. Então, com isso daí, você consegue produzir dinheiro e tempo através da internet. Produzir dinheiro e tempo com um prazer muito grande no que você faz e aumentando cada vez mais o seu prazer de viver. E aí o que eu ensino são 16 passos, vou passar rapidamente. Primeiro você vai levantar os nichos, quer dizer, quais são os nichos possíveis para trabalhar. Depois você vai escolher um nicho, depois você vai construir a primeira lista, que eu chamo, que é você construir os primeiros 1.000 leads para você trabalhar a conversão em cima deles. Depois você vai se relacionar com a lista, entender quais são as dores da lista. Depois você vai vender um produto como afiliado. Quer dizer, você vai vender o produto de alguém, não o teu produto, porque você não sabe ainda o que eles querem. Você não vai gastar tanto tempo para entregar algo que talvez eles nem queiram. Mas você vai pegar um produto já pronto e vai falar, olha, pessoal, é isso aqui? Não, não é. E isso aqui? É isso aqui. Legal. Então é isso aqui que a minha lista quer. Você constrói um produto front-end, que é um produto barato. Depois disso, você começa a aumentar o teu relacionamento com a lista, constrói o back-end, que é um produto um pouco mais caro. Caro e barato não existe, né? Tem um valor agregado maior. Depois você vai para o high-end, depois você relança o produto. Então existe uma sequência de etapas que é uma a uma, bem explicado. São 16 passos. Conrado, quero saber os 16 passos na sua profundidade. Tenho que comprar o curso?
Não, não tem. Vai no último hangout que eu dei, nesses Tem hangouts e-book, tem e-book também. no grupo iJumper, e lá eu tenho o e-book também. É que o e-book não tem os 16 passos, tá. assim, bem esquadrinhados. Mas o que você tem que fazer é, vai no hangout, e lá no hangout eu tenho os 16 passos, 3 horas e 40, se eu não me engano, de hangout. Uma coisa que eu falo é um conteúdo para os fortes, né? Porque 3 horas e 40 de hangout não é para qualquer um. Eu né? acho que você faz muito querer, bem, né? porque o iJumper ele tem a primeira edição agora, e nós estávamos conversando que esse é apenas o começo. E todo o conceito faz muito sentido. E eu tenho muita felicidade de gravar isso com você agora. Quem puder, confira. A gente tem um vídeo, Conrado, que chama Como que é? Como ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama. Acho que foi naquele momento, alguns meses atrás, que a gente falou um pouco do plano B, de uma série de conceitos que amadureceram e chegaram até aqui. Não é? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem algumas pessoas que falam o seguinte: ah, nossa, mas o Conrado apareceu do nada, conseguiu 8 mil pessoas no grupo e já vendeu e tal. Gente, não foi do nada. Né? Eu estou construindo esse lançamento de 15 dias há pelo menos 2 anos. Né? Sim. Começou com o plano B, é isso daí. Aí as pessoas podem até falar, mas espera aí, você está falando que existe um caminho para que você tenha venda automática, você conta até história muito bacana, e o que acontece aqui comigo, acontece com você, acontece com vários conhecidos, amigos nossos, que você está no meio da noite e de repente vem uma notificação, né, que aconteceu uma venda. Em algum lugar no mundo, alguma pessoa fez uma compra de algum curso que você oferece. Então as pessoas pensam, peraí, você está falando que vai ter um momento em que você deixa as coisas no automático, quer dizer, não trabalha tanto como trabalharia em outras opções, mas ao mesmo tempo, Conrado, você está me contando que eu vi um vídeo que você está lá com o Seite e ambos vocês falam, vocês acordam cedinho e trabalham muito, vão dormir tarde, continuam trabalhando, mas é que tudo na vida, gente, tem fases. Para você chegar naquela fase em que você está tomando um café, saindo de um cinema, de alguma atividade de lazer, e de repente aconteceu uma venda, esse é um resultado de um trabalho que você fez no passado. Se você pegou um peixinho, um passarinho, se você está colhendo um milho, uma maçã, é porque em algum momento você colocou uma varinha de pescar, porque em algum momento você colocou uma armadilha, em algum momento você plantou uma semente que você capinou, né, aquele terreno, quer dizer, você fez um trabalho no passado e o fruto vem depois. As pessoas que não têm perspectiva de tempo, elas só olham uma fotografia e falam, o Conrado é um cara que trabalha muito. Não, eu conheço o Conrado é um cara que ganha sem trabalhar, porque as pessoas não têm a noção da perspectiva de tempo. Na verdade, tem todo um processo, né? Contar uma outra história, Seite, eu adoro essa história. Tem um livro chamado Viral Loop, que eu adoro, que é um excelente livro, e ele conta a história de vários empreendedores digitais americanos, o pessoal do PayPal, o pessoal do Flickr, Yahoo e por aí vai. E a história que eu mais gostei foi do PayPal. Tem o russo, eu esqueci o nome dele, mas tem um cara que é russo, que é bielorrusso, e ele é um dos caras que idealizaram o PayPal, que é um excelente programador, e ele vendeu o PayPal, junto com os sócios, para o eBay. E, nossa, uma transação assim bilionária, né? Transação bilionária. Só que aí o que começou a acontecer? Esse sujeito pegou o dinheiro e foi velejar. E conta isso no livro, eu achei genial. Ele foi velejar, ficou só lá, 1 ano velejando. Aí chegou uma hora que ele acordou com aquele iate enorme, velejando pelo mundo, e falou o seguinte: cara, eu vou montar a empresa, cara. Eu não aguento mais fazer isso, cara. Aí ele voltou para os Estados Unidos e montou uma empresa, galpão, um monte de funcionário e trabalhando. Então, existe uma noção de trabalho que vem daquela palavra travele, né? Daquele instrumento de tortura medieval que a burguesia não trabalhava, né? Os nobres não trabalhavam. Quem trabalhava era o pessoal que tinha que se sustentar. Isso era quase uma tortura. Mas quando você trabalha em algo que você ama, que você adora. Eu estava conversando agora com a minha equipe, estava tendo uma reunião com a equipe, e a gente dá risada. O pessoal aqui vem de bermuda e chinelo, a gente toca violão. Cara, a gente vai para Cancún agora. Quer dizer, não é o trabalho, é algo que você está construindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente, eles têm um hobby. Eles têm um hobby. Um tem aeromodelismo, o outro gosta de esquiar. Mas e se você receber esse dinheiro
para fazer o teu hobby? E se você recebesse dinheiro para montar aeromodelo? Se você recebesse dinheiro para esquiar, para jogar futebol, né? Então, é um hobby. Quer dizer, o que a gente faz aqui é tão prazeroso, mas tão prazeroso, que a gente considera como se a gente estivesse tendo uma diversão. E por um acaso pagam a gente por isso, mas é só por um acaso, porque a gente faz isso até de graça, como certeza. Os hangouts provam. Então, voltando do hangout, o motivo de eu falar isso é porque você fez o comentário de que é para poucos. Quer dizer, o hangout ele está num modelo que, para algumas pessoas que talvez hoje essa ficha não caiu ainda, ou elas ainda não se encontraram, ela vai começar a assistir e falar, não, isso aqui está muito comprido, eu vou embora. As pessoas que... Muita gente deve ter começado a ver esse vídeo hoje e também falou, tá chato, dois caras falando, e foi embora. Mas as pessoas que acompanham e veem que, peraí, isso faz sentido, para elas isso vai trazer um resultado. Por quê? Porque elas esse resultado, isso, né? Ele vai demandar um certo comprometimento. E eu te conheço bem, você não está fazendo uma coisa do tipo, não, o meu negócio eu quero vender o máximo possível e depois cada um, né, fique por conta própria. Eu sei que você quer ver os resultados porque você entende, não porque você é bonzinho, você é um cara muito bacana, mas não apenas isso. Você, além de ser um cara muito bacana, você é um cara muito inteligente. Então você sabe que o seu trabalho só tem continuidade de longo prazo a partir do momento em que, em 2014, 2015, 2016, um camarada vai falar pro amigo, pro primo, pro vizinho dele, falar, cara, você sabia que, você lembra quando eu trabalhava naquela firma, não gostava, via reclamando, hoje eu estou ensinando aquele meu hobby que é como tirar caramujo de aquário, como cuidar do teu aquário, deixar teu aquário bonito, que eu sou um cara vidrado em aquário, sabia que eu estou vivendo isso, eu estou indo para uma conferência mundial dos caras que cuidam de aquário lá em Los Angeles, é o maior evento do mundo de aquário, porque eu sou um dos maiores especialistas, estou representando o Brasil, e o cara fala, nossa, cara, que maluquice, como que foi isso? Porque eu fiz um curso, e o curso me trouxe resultado. Então, o seu trabalho com a WebLive, ela só tem continuidade, o trabalho que eu faço também, só tem possibilidade de prosperar no longo prazo a partir do momento que a gente tem resultados. Isso, exatamente. E a outra coisa é que ganhar dinheiro, eu falo isso para as pessoas, você vai ganhar dinheiro ajudando as pessoas ou não, até atrapalhando as pessoas você vai ganhar dinheiro. O dinheiro vem. A grande questão é que você tem uma escolha para fazer. Se você quer ganhar dinheiro ajudando as pessoas, ou se você quer ganhar dinheiro atrapalhando ou fazendo parte da paisagem. Quer dizer, você vai ganhar. Eu escolhi ganhar dinheiro ajudando as pessoas. É uma escolha. Assim, eu poderia ter escolhido outra coisa, mas eu escolhi isso porque faz mais parte do que eu sou. Então, e a questão do legado também. Quando você, o ser humano, ele necessita da eternidade. Ele necessita. Ele tem a maior dor do ser humano é a percepção da morte. É a maior dor, a angústia maior do ser humano. E ele cria diversos artifícios para falar que ele não vai morrer. Agora, a grande questão é, o ser humano procura perpetuidade. Quando você deixa um legado, eu estou falando do iJump, mas estou falando de qualquer um que está assistindo a gente, com o curso, com o livro, com o conhecimento dele, com aquilo que ele adquiriu ao longo da vida, que ele vai deixar para outras pessoas que vão ensinar outras pessoas, e ele se perpetua a partir da obra dele. Então, é muito grande isso. Então, hoje eu poderia ganhar dinheiro de diversas maneiras. Muita gente, amigos meus chegam e falam para mim, mas a minha mãe falava isso, agora não fala mais, mas Conrado, você é um menino tão inteligente, faz concurso público, né? Você vai passar. Eu falei, eu sei que eu vou passar, isso que é o pior, cara. Eu não quero, porque não é para mim, é para várias outras pessoas. Isso, sem desmerecer, né? A escolha de outras pessoas, claro. Não é para mim. Para você não é, sim. Agora, a grande questão é, se você está num lugar que não é para você, você pode fazer outras coisas, porque você, fazendo algo que te deixa extremamente feliz, você vai deixar um legado para as pessoas. Você vai passar aquilo para as pessoas. E o legado é a sensação de perpetuidade. E é isso que faz o ser humano ficar cada vez maior, né? Cada vez mais feliz, cada vez mais realizado. Então, aqueles hangouts gratuitos estão lá e vão continuar lá. Mas as pessoas vão assistir, cara. E uma outra coisa é, as pessoas que não assistem às 3h40 ou às 20 horas de Hangouts, é porque elas não estão ainda preparadas para aquilo. Porque o conteúdo está lá. Uma dada hora elas vão falar o seguinte, cara, eu quero mudar de vida, eu sei que não é fácil, e eu sei pelo menos um dos caminhos para começar. Vou assistir os Hangouts. Ela vai assistir aquilo,
Cara, brincando, rápido, Bem legal, bem porque legal. ela tem um propósito maior. Antes da gente amarrar, a gente está com, se eu não me engano, 1 hora, quase 1 hora já de bate-papo, que acho que, né, é um tamanho bacana para os vídeos que a gente tem publicado. Recebemos algumas perguntas mais específicas. Eu não sei até que Legal. nível que você quer detalhar, porque são questões bem pontuais mesmo. O Tá. Marcel nos perguntou de precificação. Sobre a precificação de um e-book, as estratégias de lançamento, sendo um primeiro infoproduto de uma pessoa. Eu estou tentando traduzir um pouco a dúvida do Marcel, que seria, eu acho que o Tá. Marcel já entendeu a ideia do iJumper, ele tem já uma ideia de algo que ele pode vender, e quando a pessoa tem isso, ela começa a formatar algo, bate aquela incerteza do tipo, puxa, será que eu posso cobrar tanto? Porque eu estou vendo, tem gente cobrando tantos mil, será que eu posso cobrar isso? Ou então, puxa, um livro de prateleira custa R$ 20, será que eu não tenho que fazer o meu e-book, que nem papel tem, R$ 10, porque ele não tem nem mesmo papel? Eu sei que você tem um posicionamento já sobre isso. Então acho que isso Sim. pode ajudar bastante a gente responder, não apenas para o Marcelo, mas em geral, para as pessoas, aquele conhecimento que você tem, como que você pode determinar o preço, e aí tem toda uma questão, preço e valor, né, que você oferece para os seus Legal. clientes. A primeira questão é que se você não se valorizar, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Você tem que se valorizar. Então você tem que olhar e falar o seguinte: mas isso aqui, sei lá, não vale nem R$ 9. Eu fiz isso em uma tarde. Fui lá. Quanto que as pessoas não ganham para trabalhar numa tarde? Elas ganham R$ 10 por dia. Então eu vou cobrar R$ 9, R$ 5. Esquece a questão de tempo, porque não é o tempo. Um quadro que o Picasso levou talvez 1 hora para pintar, um Matisse levou 1 hora para pintar, vale muito mais do que um outro quadro de um pintor que levou 6 meses para pintar. Então, não é mais a questão de tempo, esquece a questão do tempo em relação a isso, é a questão do valor que você entrega, da transformação. Quanto as pessoas não comprariam em, por exemplo, um e-book de uma página que tivesse uma equação ou uma linha, um algoritmo para você fazer 2% ao mês na Bovespa com um programa de robô de investimento. Você tem uma linha de código, você vai programar o robô com aquela linha de código e vai fazer 2% ao mês através daquilo. Cara, quanto que não vale isso? Se eu tenho 100 mil na Bovespa, vale no mínimo 2 mil por mês. Ao longo de um ano vale 12 mil. Então, vale 24 mil. Então, quer dizer, não é a questão do que é a questão da transformação que aquilo ocorre. Então, esse é o primeiro ponto para você pensar em precificação. A segunda coisa é, você tem que pensar que um mesmo conteúdo, em alguns formatos, vamos pegar o formato, pegar livro. Um livro que na livraria é vendido por R$ 49, se você pegar aquele livro e transformar em videoaulas e vender, aquilo pode ser vendido por R$ 1.000. É o mesmo conteúdo. Então, você tem um conteúdo lá de como diminuir passivo trabalhista, tem um livro de 300 páginas que é vendido por R$ 39. Você pegar aquilo, transformar em videoaula, você vende aquilo por R$ 1.000, R$ 1.500. Agora, lógico, aí vem toda a questão de preço e valor. Por quê? A compra só acontece quando o valor percebido que a pessoa vai receber fica maior, perceptível, isso aí é mente, é cognitivo, fica maior do que o preço que você está cobrando. As pessoas não aceitam comprar um livro por mais do que 200, 300, R$ 400. É difícil, porque já se criou ao longo das últimas décadas, não, das últimas centenas de anos, que livro tem um determinado preço. Acabou. É difícil você conseguir sair disso. E-book, videoaula é uma coisa nova. Não existe ainda uma régua para isso. Não existe algo que fale o seguinte: olha, todo e-book vai custar no máximo R$ 80. Por quê? Porque nenhum e-book custa mais de R$ 80. Cara, não é assim. A gente está no mercado muito novo. E você tem que vender a transformação, não o conteúdo ou o tempo que você levou para isso. Deixa eu colocar só Quer mais uma falar? Sim. categoria. Teve até um colega, certa vez, não quero entrar em detalhes porque não pedi autorização para falar do modelo de negócios dele. Mas ele vendia, por exemplo, uma planilha por tantos reais. Ele vendia Tá.
um documento em PDF por tantos reais. Ele tinha uma série de apresentações por tantos reais. Ele falava, cara, não está vendendo. E aí a ideia foi, não, peraí, faz um pacote, faz um conjunto, faz um kit. Isso. Oferece tudo junto. Daí na hora da venda você fala, olha, isso aqui inclui isso, inclui aquilo, inclui aquilo, inclui aquilo. Porque na cabeça dele, algumas pessoas apenas com a planilha resolveriam o problema. Algumas pessoas apenas com aquele PowerPoint resolveriam o problema. Então ele queria ser um cara que falava, não, você paga menos. Só que mesmo o cara que somente com a planilha resolveria o problema, ele não comprava. Aí quando ele mostra uma solução mais completa, então, de novo, em direito, você estuda isso, que o preço de uma coleção as antigas enciclopédias, né, que eram múltiplos volumes, se você tira um livro, não é que você vai pegar o preço daquela enciclopédia e dividir, são 50 livros, você não vai dividir 50 e vai tirar uns 50 avos. Você fala, não, cara, está faltando um livro lá, isso não vale mais. Por quê? Né? Proporcionalmente, você perde metade do preço da enciclopédia. Então, tem esse conceito também que eu acho que é bem bacana. Legal, ótimo, ótimo. A Anderson nos pergunta, e acho que o Anderson deve estar coçando a cabeça, qual que é a diferença do iJumpers? Está errado, é iJumper. Bom, iJumper seria um conjunto, né? Mas o curso é o iJumper. E o Impredig, eu estou fazendo os dois. Parabéns, Anderson, pela escolha. Né? O que pode ser bom para mim e o que complementa um para o outro. Então, acho que algumas pessoas, eu até tenho feito questão de enfatizar isso nos e-mails, falar, gente, tem o Conrado, tem o curso iJumper, clica aqui, conheça, veja se faz sentido para você ou não. E, por favor, não confunda, isso aqui é outro curso, tá? Porque às vezes a pessoa fala, olha, eu comprei o Impredig, não estou entrando, cadê a senha, não funciona? Eu falo, não, é outra coisa. Porque as pessoas devem pensar, mas espera aí, se de certa maneira, né, são ambos propostas de como que a pessoa utiliza habilidades dela para construir algo interessante, um empreendedorismo pela internet, por que diabos que ele está falando de outro concorrente? Mas a abordagem é diferente, o professor é diferente, toda a metodologia é diferente e você vai descobrir que muita coisa que nós falamos tem muito a ver e por isso que eu fico muito contente, né, de conversar com o Conrado. Cara, uma outra coisa que eu falo também é quando as pessoas falam isso, geralmente eu falo duas coisas. Primeiro, vamos pensar em dois caras que eu admiro muito, um deles faleceu, que é o Bill Gates e o Steve Jobs. Cara, são caras que estavam na mesma época com produtos similares até certo ponto e que têm experiências e visões totalmente diferentes e todos dois deram certo e ensinaram muitas pessoas a dar certo também. Então a grande questão é, imagina se você tivesse tanto a experiência do Steve Jobs, quanto, não estou querendo comparar a gente com Steve Jobs e Bill Gates, né, longe de nós, mas se você tivesse a experiência do Bill Gates e do Steve Jobs, e você conseguisse juntar isso e fazer uma terceira experiência juntando com a sua, são experiências diferentes. Eu acho que os métodos são diferentes, mas principalmente são visões diferentes. Quanto mais visões diferentes você vê de uma mesma coisa, e exatamente não é a mesma, mas digamos que seja, você consegue formar melhor a sua visão. Você não tem que me seguir, você não tem que seguir o Seito, você não tem que seguir o Eric, você não tem que seguir... Tem muita gente falando coisas mais ou menos similares, com visões diferentes. Porque você tem que olhar todas essas visões, criar a sua visão e trabalhar em cima do teu propósito, de como você vê aquilo. E aí sim você vai construir algo novo, algo inovador. Você não tem que copiar, você tem que pegar, aprender e a partir daí adaptar a sua maneira de trabalhar. Então eu costumo dizer, já me fizeram várias vezes essa pergunta também, e são várias visões, são vários lados, sim, não tem nenhum certo ou errado, melhor ou pior. E eu acredito muito em bom conhecimento te proporciona boas escolhas. Então se você não tem muito conhecimento e você somente me conhece, provavelmente se você tem interesse de fazer algo, você vai fazer comigo, porque é a única coisa que você conhece. E no momento que eu falo, sabia que existem outros amigos que estão criando coisas interessantes, clica aqui, conheça. Eu não estou dizendo faça isso, recomendo isso. Não porque eu não recomendaria o Conrado de forma alguma. Mas o problema é, Anderson ou qualquer outra pessoa, eu não sei quem você é, eu não sei quais são as suas prioridades, eu não sei qual é o seu estilo, quais são as suas preferências, não é?
Eu não sei se você me acha chato escutar o jeito que eu falo, e você acha o Conrado um cara mais descolado, um cara que fala com uma maneira diferente, te agrada mais escutar o Conrado. Então, quando a gente compartilha esse conhecimento, você conhece diferentes opções, você realiza melhores escolhas. Mas, de forma alguma você falou, nós estamos querendo nos comparar com nenhuma figura grandiosa da história. Mas, quando a gente pensa em história, e um aspecto bem interessante, acho que em várias ciências acontece isso, mas que a gente estuda um pouquinho na escola, é a história da arte. E aí você vê movimentos, como por exemplo Renascença, você vê aqueles movimentos de dadaísmo, umas coisas meio esquisitas, né, modernismo. Então, de repente está todo mundo fazendo de um jeito e vem um cara e cria uma coisa inovadora, um pontilhismo, um impressionismo, e aí vem outros e não apenas copiam, não é que ele está copiando, ele faz aquela técnica, porém no estilo dele, na visão dele. Né? Ele transmite. Se apoia em ombros de gigantes. E esses caras, quando você estuda a história da arte, você depois fica sabendo que o fulano de tal morava no interior da França, ele se mudou lá para Paris, e ali ele ficou insistindo muito que ele queria conhecer o grande mestre fulano de tal, que tinha criado a arte X. Aí o cara foi lá e falou, tá bom, então vamos pintar junto. Aí eles foram, você vai para os museus e você vê, pô, aqui é aquela pintura que os dois caras fizeram no mesmo local, e aí eles compartilharam técnicas, e a partir daí um foi para um lado, outro foi para o outro, criaram coisas diferentes. Mas você vê que existe uma certa dialética, tem uma troca. Lógico, né? Isso. E assim é como você vê Thomas Edison e Nikola Tesla. É isso. Quer dizer, o Tesla era funcionário do Thomas Edison, o Michelangelo, ele foi pupilo, né? Ele foi, não sei como é que se falava naquela época, mas foi aluno de alguns outros grandes mestres também, para ele começar a técnica dele. Então você se apoia em ombros de gigantes. É muito difícil você criar algo totalmente, completamente inovador do zero, do nada. Exatamente. Né? Então você pode ter pegado essa ideia difícil. E falar assim, não, legal, eu já entendi qual é que é, e eu vou fazer o meu negócio. Tudo bem, você consegue, né? Claro que consegue. Agora, quando você consegue visualizar pessoas fazendo, e você troca com outros que estão no mesmo nível que você, eles têm dificuldades semelhantes que você tem, eles vão compartilhar dicas que funcionam bem para você, que às vezes a gente tem, nós que estamos compartilhando isso, trabalhando com a educação para isso, Conrado, em vários momentos você me interrompe, eu te interrompo, eu falo assim, não, mas espera aí, você está falando de lead, explica o que é lead, você está falando de que o cara vendeu um material, como que foi isso? O que é infoproduto? Então nós temos que ter um constante esforço em pegar o conhecimento que nós temos, as experiências que nós temos e falar, não, peraí, tudo bem que isso aqui é uma coisa que eu entendo, se for um bate-papo eu e o Conrado, agora para compartilhar com as pessoas que estão começando, nós temos que falar de um modo diferente. Tem que ter uma gentileza, né, com quem está aprendendo. Então isso tudo é muito importante. Sim, porque quando você se propõe a entrar no mercado de educação, você se propõe a exercer o sacerdócio do ensino, independente se você está ganhando dinheiro ou não, independente, você está servindo pessoas. O professor, ele é um servidor, ele é um líder servidor, né, para pegar uma palavra que já teve bem na moda. Ele é um líder e ele serve. Agora, o grande problema é que algumas instituições de ensino, ou alguns professores, eles se servem das pessoas e não servem às pessoas. E quando você serve às pessoas, quando você está realmente no setor de servir, de serviço, você tem que servir em toda a esfera. Não é só servir no curso que você dá, mas servir na questão de oferecer coisa gratuita, de ensinar para a pessoa, de mostrar para ela o caminho, de criar lideranças. Então, mostrar para aquela pessoa, os outros professores, os outros caminhos, faz parte do sacerdócio do ensino, faz parte de você criar a liderança falando o seguinte, essa é a minha visão. Agora, é importante que você tenha a sua visão. Para construir a sua visão, você tem que ver outras visões também. E a partir daí a pessoa... Um amigo meu, ela viaja pelo mundo, né? Tem um amigo meu que fala algo que eu acho genial. Que ele estudou a história de grandes líderes da humanidade. Grandes líderes da humanidade, vamos diminuir essa palavra, de grandes pessoas muito conhecidas, né? Pessoas que notadamente foram expoentes, como Villa-Lobos, como Jesus Cristo, então pessoas que realmente foram expoentes na história da humanidade. E ele falou o seguinte, Conrado, você já percebeu, esse cara é o Rafael Feliz, que é uma pessoa assim, cara, tá no meu coração, esse cara é muito, muito inteligente. Você já percebeu que todos os grandes líderes
eles fizeram alguma grande viagem em algum momento da vida deles. Uma viagem. Eles sumiram, passaram um ano na Amazônia, como Villa-Lobos, não sei se foi um ano, mas foi tempo suficiente, ou foram para a Índia, né? Então, quando você começa a pensar isso, você pensa, nossa, realmente, né? Mas por que isso, né? Por que esse ponto em comum de várias grandes lideranças? Porque essa pessoa, quando ela começou a viajar, ela teve contato com outras culturas que formaram a mente dela. O Steve Jobs, muitos, quando ele começou a formar a mente dele com várias opiniões, culturas, palavras, pessoas diferentes, alguma coisa lá dentro se consolidou e a partir daí ele começou a falar aquilo para as pessoas. E ele começou a ser uma voz dissonante, né? Uma voz que não era a mesma voz que todo mundo fala o tempo todo. E aí ele conseguiu que outras pessoas escutassem ele e seguissem ele. Ou seja, ele se tornou um líder. E o papel dele é fazer com que essas pessoas façam a mesma coisa que ele fez. O papel do líder é criar outros líderes. Quer dizer, faça uma grande viagem, veja outros conteúdos. Agora que você viu o meu, ok, veja os outros. Porque é a partir daí que você vai formar, como eu formei, a sua mente de uma maneira autônoma, de uma maneira independente. E aí sim você vai ter a sua opinião. Você não vai seguir a manada, você não vai ser uma massa de manobra. Você vai ter a sua opinião, você vai falar, isso aqui tá errado para mim, isso aqui tá certo para mim. Muito bom, porque quando a gente começou criticando, não, sistema, assim, todo mundo faz assim, assado, mas aí, peraí, calma, então quer dizer que essa ideia de iJumper é outro sistema? Pode ser ou não. Você que tem que ter bom senso, senso crítico, né? para querer entrar nesse sistema ou criar uma coisa diferente, não é? Boa, Seite, exatamente. Porque fica parecendo um discurso muito messiânico, né? É muito... Mas é isso, é você ter liberdade para você pensar pela sua própria cabeça, pelo seu próprio caminho. Eu tenho uma história que está muito na minha mente, não uma história, uma cena, eu falo muito, a vida da gente é como uma pista de um aeroporto. Você está no meio dela, não tem avião nenhum, só que de repente você pode ir para qualquer lugar, é um campo enorme. Só que às vezes você olha para baixo e o que você vê é um caminhozinho riscado a giz, que alguém riscou, não foi você. E você tende a seguir aquele caminho. Só que não foi você que fez aquele risco. É alguém que queria que você seguisse aquele caminho é que fez. O que você tem que começar a pensar mas espera aí, será que esse é o meu caminho? Será que esse não é o caminho que alguém quer que eu siga? Eu tenho que ter autonomia para escolher e desenhar o meu próprio caminho. E aí sim, quando você toma consciência disso, você apaga aquele caminho e segue o caminho que você quer, que é para você, seja trabalhar com funcionário público, seja montar uma empresa, seja trabalhar numa multinacional. Mas a grande questão você tem que saber o porquê disso. Não é porque todo mundo faz, não é porque você acha que aquele é o único sistema viável. Não, porque não é. Nunca nenhum sistema é o único viável. Agora, existem comunidades alternativas que vivem vidas totalmente diferentes do que a gente conhece. O pessoal compartilha tudo, planta o que come, faz a própria roupa. Mas a questão para eles aquilo é o melhor. Para mim não é, mas para eles é. Ou seja, você tem que descobrir que existem diversos sistemas viáveis e para isso você tem que estudar os diversos sistemas. E você ou cria o seu próprio, vive à margem de todos eles com a sua própria vida ou adere a um, porque aquilo é o melhor para você, não porque ele é o único. Certamente. A gente tem mais uma última pergunta para amarrarmos esse vídeo aqui, do André Vinícius. Acho que você já respondeu um pouco, mas acho que pode até servir como uma boa maneira de finalizarmos. André Vinícius pergunta, Conrado, o seu foco é criar profissionais autônomos ou donos de negócios? E como fazer isso? Ele faz até essa distinção baseado na visão do Robert Kiyosaki, no livro Independência Financeira. Mas não é profissionais autônomos. Eu estou ali no quadrante D e no quadrante I, ok? Então é um dono de negócio que é investidor do próprio negócio. Esse é o objetivo. Então, quer dizer, é um dono de negócio que ele tem um negócio que uma dada hora passa a independer dele e ele se torna um investidor do seu próprio negócio. Essa é a ideia, ok? Ele está mais para o D do que para o I, mas ele não é um dono de negócio daquele escravo do próprio negócio. Que o Kiyosaki fala muito essa questão de o pequeno empreendedor, que é praticamente um empregado de si mesmo com o pior emprego do mundo, né? Porque o sujeito não ganha, trabalha como um louco, então é você ser um dono e investidor. Eu estou ali naqueles quadrantes ali. Isso então, até para quem não tem... Bom, eu vou dar uma especulada aqui, mas enfim, às vezes na sua
cidade, você vê um restaurante, você vê uma loja, que sempre tem gente, aparentemente está indo bem, de repente fecha, você não conhece exatamente quem era o dono, e pensa, puxa, mas parecia que estava indo tão bem, não é? Tem mil motivos. Pode ser que, apesar de vender muito, a equação financeira dele não estivesse bem cuidada. Então, às vezes ele vendia bastante volume, só que ele tinha esquecido de contabilizar alguma coisa, algum tributo, algum custo oculto, quer dizer, não tão óbvio, na verdade, por falta de experiência, e de repente ele viu que, poxa, eu fiquei com uma dívida enorme porque eu estava vendendo a um preço em que não fazia muito sentido. E até entendi que na proposta do iJumper você vai ajudar muito as pessoas a elas entenderem qual que é o preço ideal do produto, até respondendo de novo a pergunta do Marcel, porque o preço, além de todas as questões que o Conrado falou muito bem, e eu estou até aproveitando esse meu complemento das próprias palavras do Conrado, o preço que você coloca, ele também tem que ter sentido com o tráfego que você, se você utilizar tráfego pago, que é uma das estratégias recomendadas, então você vai pagar, digamos, R$50 para você ter um volume de visitas, e essas visitas, essa quantidade de visitas que você conseguiu, elas geram uma venda. Essa é uma venda. Se você fizer a R$51, numa maneira muito simplista de pensar, você fala, bom, eu gastei 50, fiz 51, portanto ganhei 1. Não necessariamente, porque às vezes não, com certeza, o teu 51 você vai ser tributado. Você tem custos de e-mail marketing, você tem custos de servidor, você tem os riscos, tem os riscos, você tem as variações. Então, quer dizer, você tem uma série de elementos que você não souber calcular bem, você acha que você está ganhando R$1, mas na verdade você não está. Então você tem que ter uma margem um pouco maior, e essa margem, eu até recomendo, uma coisa que eu tenho falado recentemente, porque tem muita gente vendo o potencial gigantesco de infoproduto, fala, nossa, infoproduto você quase não tem custo, né? Então é quase tudo lucro. Mais ou menos, porque quando você começa a ter uma margem de lucro muito grande, isso pode meio que dar oportunidade para um concorrente seu chegar e falar, peraí, o cara está produzindo de tal maneira, ele está vendendo, comprando tráfego de tal maneira, ele está com um lucro, digamos, de R$300 para cada venda que ele faz. Quer saber? Eu vou chegando, eu vou diminuir meu preço, vou oferecer a mesma coisa que ele oferece, com um marketing tão bom quanto o dele, e aí eu quebro a perna dele, porque eu vou oferecer o meu negócio mais barato. Então, você começa a ir para uma corrida para baixo que não é tão boa. Mas, enfim, o ponto é, quando você está fazendo o seu cálculo, qual que é a margem de lucro adequada, isso pode ser favorável para o teu negócio ou não, e para quem não faz isso tão bem, pode acabar fechando um negócio numa loja física. E as lojas físicas, algumas vezes, não é por causa disso. Ela está indo bem, está com lucro, só que é o que o Conrado acabou de falar. É o cara que está trabalhando tanto que ele fala, não, do jeito que está, não é isso que eu quero, vou procurar um emprego que é melhor, porque não estou aguentando o tranco. E toda a questão do iJumper, ela está modelada para isso. Eu notei nas tuas palavras, Conrado, que tem uma grande preocupação na parte de automação, de liberar tempo da pessoa. Isso é fantástico, é muito bom. Então, em nome de todos os nossos amigos, agradeço demais e queria deixar aqui para uma palavra final tua. Gente, a minha palavra final é a internet, uma coisa que eu falo muito, é uma rede de pessoas, não é uma rede de computadores. As pessoas são importantes. Quando aquela história das 24 horas de vida, que é para realmente mexer com a cabeça das pessoas, elas passarem a pensar para onde você vai correr se você tivesse nas últimas 24 horas. Você não ia correr para dentro do seu carro, você não ia correr para dentro do seu escritório, você ia correr para as pessoas que você ama. E por que você não faz isso agora? Você pode não ter as últimas 24 horas, ou talvez tenha, e esse é o pensamento que dói muito, mas estar junto das pessoas que você ama, ser feliz, fazer aquilo que você gosta, é o objetivo. O iJumper é uma das maneiras de possibilitar que você faça isso com relativa facilidade, com relativa rapidez, né? Muito mais rápido e mais fácil do que outras coisas. Não quer dizer que seja fácil, é mais fácil do que algumas outras coisas, mas você conseguir viver uma vida diferente, o que eu chamo de vida plena. Será que você vive uma vida plena, uma vida em toda a totalidade, de fato, desse dom que a gente recebeu, que é o dom da vida? Isso aí, para mim, conta muito. E quando eu descobri isso, quando caiu a minha ficha, eu tive uma necessidade enorme de passar isso para as pessoas. É uma compulsão de passar isso para as pessoas, porque quando essa ficha caiu,
parece que eu descortinei assim, uma área monstruosa do restante da minha vida. E eu acho que essa é a palavra final, que não é uma palavra de como se tornar um iJumper, mas sim como se tornar um ser humano pleno. Acho que esse é o ponto. Fantástico. Conrado, muito obrigado. Em nome de todos os nossos amigos. Eu que agradeço. Sucesso aí.